Estão falando aí que tem cheiro aí de algum tipo de armação no ar. Eles não estão negando o atentado, obviamente, para eles o Trump aí é um mártir e tudo mais, mas estão falando, olha, teve uma facilitação aí para que alguém subisse no telhado e tentasse atirar no Trump. E uma coisa que eu falei aqui logo no primeiro vídeo, horas depois do atentado, também passou a viralizar nos Estados Unidos. Todos tiveram lá nos Estados Unidos a mesma perspectiva que eu, que era, olha, uma pessoa foi lá, cometeu o atentado, esse atirador foi morto, assassinado, e aí foi uma queima de arquivo, porque não tem mais como saber quem o contratou, se ele estava realmente sozinho, como foi feito o treinamento dele e principalmente como ele conseguiu chegar tão perto do Donald Trump, sendo que os snipers, que são os atiradores de elite do Serviço Secreto americano, não fizeram absolutamente nada. Surgiu também um vídeo novo que prova ali que todo mundo tinha visto esse atirador. O Serviço Secreto e a polícia foram avisados e não fizeram absolutamente nada. As pessoas viram, ó, tem um cara no telhado, ó, tem um cara no telhado, ele tá abaixado ali no telhado, olha. E o Trump tá falando, eu vou colocar aqui o volume. O Trump tá falando e as pessoas, tinha gente filmando, eles avisaram a polícia, avisaram o Serviço Secreto, ó, gente, tem um cara ali no telhado. Você fala muito estranho. Muito estranho mesmo. Sniper apareceu e gravou um vídeo no TikTok que viralizou, teve mais de 10 milhões de visualizações aí em menos de 24 horas. Um outro sniper também fez um vídeo que também viralizou, eu traduzi o vídeo de um deles, dizendo que isso é impossível de ter acontecido. Os dois apoiadores do Donald Trump. Então os próprios apoiadores do Trump falaram, ó, tem coisa estranha aí. Para piorar, lá na mídia americana estão minimizando aí o efeito desse atentado nas pesquisas. O que eles maximizam aí, que é o que mais pode modificar as pesquisas, é caso o Partido Democrata tire o Joe Biden, que tem aí uma rejeição fortíssima por parte dos próprios democratas, e coloque alguma outra pessoa. Os dois principais nomes são da Michelle Obama e da Kamala Harris. Essas são duas que, nas pesquisas, elas ganham do Trump com facilidade. Tem pesquisas internas aí, notícias mostram nos Estados Unidos que pesquisas que não foram ainda divulgadas mostram que a Michelle Obama ganha do Trump com uma vantagem grande, mesmo depois do atentado. Pesquisas feitas aí no domingo. A Kamala Harris, ela ganha do Trump por uma margem bem pequena. Óbvio que nos Estados Unidos, não importa quem teve mais votos nacionalmente, o que importa são os estados-chave. E um dos estados-chave onde o Trump perdeu a última eleição é justo a Pensilvânia, que é onde o Bolsonaro vendeu as joias que recebeu de propina e onde o Trump sofreu aí o atentado. Eu vou te mostrar aqui o vídeo dos snipers e o mapa, para você ver que realmente faz sentido aí a tese de que foi facilitado isso aí, esse ataque foi muito facilitado. Inclusive tem fotos ali do local que mostram que era impossível que esse atirador tenha entrado lá sem que ninguém tivesse facilitado a entrada dele para que ele subisse no telhado. Esse sniper, ele se apresenta, ele é um sniper americano treinado no primeiro nível de sniper, ou seja, ele teve todo o treinamento. Aí eu cortei a parte que ele detalha sobre o treinamento dele e fui para a parte principal aqui do vídeo. Vamos lá. Matthew Murphy, and I am a retired Green Beret from the Special Forces Group, but I'm also a level 1 sniper, which means that I have graduated the highest level of training for snipers that you can do in special operations. Então, peraí, vou resumir aqui o que ele falou. O Serviço Secreto americano, isso é sabido, tá? Isso é sabido porque eles fazem isso não só com o presidente atual, que é o Biden, mas com ex-presidentes, aí Trump, George Bush, Bill Clinton, e outros aí, se tiver algum vivo, parece que todos já morreram, né? Enfim, Obama, né? Esqueci do Obama. Todos eles têm o Serviço Secreto à sua disposição e quando fazem aparições públicas, o Serviço Secreto vai lá. As aparições que eles fazem não são surpresa, eles falam com antecedência e é feito ali, eles em um perímetro de pelo menos 350 metros e vem ali, ó, em 360 graus ali, ó, 350 metros, 360 graus, eles vêm. Tem como alguém atirar nele? Tem como alguém daqui conseguir jogar uma bomba, atirar, alguma coisa assim? E eles fazem um estudo do local. E aí depois é montado o palco de maneira que os snipers, que são os atiradores de elite, possam ficar num local estratégico. A versão deles é que alguém aí do Biden, algum democrata aí se infiltrou na polícia ou no serviço secreto e ajudaram ali um moleque de 20 anos para
que ele tentasse matar o Trump. Eles também passaram já a disseminar fake news de que, na verdade, ele só se filiou ao Partido Republicano para votar contra o Trump nas primárias aí do Partido Republicano. Só que o Partido Republicano não teve primárias. Esse é o problema. É fake news. Não tem como ele se registrar para votar contra o Trump nas primárias se não teve primárias. Teve primárias em 2016, mas o moleque tinha 20 anos, em 2016 ele não estava. Ele não estava aí. 8 anos atrás, ele com 12 anos de idade, ele não ia votar. Mesmo com 14, 15, 16, não ia votar nas primárias. Então não faz sentido a fake news dos americanos de que não, na verdade ele era um democrata. Aí dizem que ele era um antifascista, tudo mais. Eles não têm nenhuma evidência disso. Pelo contrário, era um moleque aí que sofreu bullying na escola, que é típico republicano, trumpista, armamentista. Alguém que sofreu muito bullying, e nos Estados Unidos tem muito bullying na escola, muito mesmo. O que você vê em filmes e séries é só um pouquinho do que realmente acontece. E aí, esse pessoal, principalmente os que são mais reprimidos aí, eles começam a gostar de armas, tudo mais, e aí acaba que vira aí um louco, um nazi-fascista. Pois bem, voltemos aqui a 2018. 2018, o atentado contra o Bolsonaro foi no dia 6 de setembro. Saiu uma pesquisa do Ibope no dia 10 de setembro. Então, comparando aqui, 28 de agosto, Bolsonaro tinha 22% de intenções de voto. 10 de setembro, ou seja, aí 2 semanas depois, e pesquisa feita no dia 10, ou seja, pesquisa feita ali, todo mundo, a comoção estava grande. O Bolsonaro subiu 2 pontos, ele subiu na margem de erro. Aí depois, 14 de setembro, o Bolsonaro subiu mais 2 pontos. Ainda, se você pensar do dia do caso Adélio até 8 dias depois, o Bolsonaro ganhou apenas 4 pontos. Aí depois, ele estava subindo, ele vinha com 18 e tudo mais, ele já vinha subindo. Ou seja, ele manteve a subida que ele estava tendo. Não teve nossa, subiu pra caramba por causa disso. O Bolsonaro sobe mesmo foi aqui. Aqui o Bolsonaro começou a subir. Aí você vai falar, caramba, o que aconteceu aqui para ele subir acima da margem de erro? Pela primeira vez, ele já vinha subindo, e aí pela primeira vez você fala, caramba, o Bolsonaro passou a disparar. Isso aqui, que ele começou a disparar, pesquisa do dia 28/9, ele tinha 28 pontos, você vê que ele estagnou. E aí ele disparou de 28 para 35. Ele ganhou 7 pontos em 6 dias. Sendo que, do caso Adélio até ali, foram mais de 2 semanas e ele tinha ganho só 6. Por que do dia do atentado em Juiz de Fora? Até 15 dias depois ele ganhou 6 pontos e depois, em 4 dias, o Bolsonaro ganhou 7. Eu vou te mostrar uma notícia que é o que mudou tudo naquela eleição. 30 de setembro, Edir Macedo declara apoio a Bolsonaro. É o que aconteceu. Nos dias 29 e 30 de setembro em diante, até o dia da eleição e durante a campanha do segundo turno, a Igreja Universal passou a fazer campanha para o Bolsonaro dentro da igreja. Eu lembro que em 2019, quando eu comecei o Plantão Brasil, eu mostrava, porque era uma coisa ainda recente, né, de meses atrás, apenas na época, hoje são 6 anos atrás, faz um tempão. Eu mostrava vídeos de dentro da Universal dos pastores dizendo que votar no Haddad era votar no demônio. E que o Bolsonaro representava o Jesus Cristo. Isso foi o que fez com que o Bolsonaro disparasse nas pesquisas. Depois do caso Adélio, o Bolsonaro continuou subindo como ele vinha subindo. O que fez com que ele subisse muito mais foi quando a Universal passou a fazer campanha dentro das igrejas e no panfleto que a Universal dá, pedir voto para o Bolsonaro e demonizar o Haddad. Essa mesma coisa foi feita em 2022, com meses de antecedência. Lembremos, em março, o Lula tinha 37% entre os evangélicos e o Bolsonaro 36%. O Lula estava na frente. Em outubro, o Bolsonaro tinha quase 70% entre os evangélicos. Ou seja, eles demoraram meses para fazer com que o Bolsonaro chegasse num nível muito mais alto entre os evangélicos em 2022. Em 2018, o Bolsonaro ganhou ali 5, 6 pontos por conta disso. Então muita gente fala, nossa, foi atentado, a comoção. Não. Se eu te mostrar a pesquisa de segundo turno, você vai ver que é ainda pior. Bolsonaro está aqui em verde. Comparado com antes do atentado, a pesquisa com o atentado ali, 4 dias depois do atentado, o Brasil inteiro sabia, isso estava nas redes sociais, era a principal notícia do país, o Bolsonaro estagnou, ele não ganha nenhum ponto na pesquisa contra o Haddad. O Haddad subiu porque entre essa data e essa, os brasileiros ficaram sabendo que ele era o candidato do Lula. Aí o Bolsonaro estava até caindo, ele passou a subir dia 28/9, o Bolsonaro até chegou a cair, o Bolsonaro passou a subir, foi no dia 30, quando na verdade 29 a Universal passou a fazer campanha para ele.
Mas dia 30, o Edir Macedo foi à imprensa falar que ele era o candidato da Universal. Então, do dia 29, ou seja, um dia depois daquela pesquisa, foi quando o Bolsonaro realmente passou a subir.